E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Tá difícil, hein, minha gente? Eu até queria estar mais atuante no canal, não só como eu queria fazer vídeos, que nem volta e meia. Até a proposta nem era fazer vídeo dos jogos. Mas aí o pessoal tem se queixado muito da câmera do Projac. Queria agradecer a pessoas que dizem: me manda um número da conta, me faz uma vaquinha, queria agradecer, mas não é a situação, pessoal. É que não surgiu uma verba para arrumar a câmera do celular, até porque eu não sou uma pessoa que não dou muita atenção a celular, né? Aí esse dia fui ver só pra tocar aí o tic-tic, os caras queriam 200 conto. Cara, 200 conto que eu compro um LP. Tá entendendo? E queria também aqueles mais desbocados que dizem, perguntam se eu tô numa sauna. Cara, não conheço sauna. Se tu conhece sauna, o ambiente visual de uma sauna, ai meu Deus. Queria dizer que aqueles que dizem que querem ver meu rosto, quer ver pra quê, cara? Vai pra sauna. Quer ver meu rosto, vai pra sauna. Tá entendendo? Tu não vai gostar de ver o meu rosto. Se bem que se tu gosta dessa aula, perigo, tu sai fora, louco. Entendeu? Aqui é um canal de todes. Todeskine. Mas vamos rezar para que esse chororô dos pets seja verdade. Porque é inadmissível o que tem acontecido com o Grêmio. O Grêmio, o torcedor gremista, ele vem sofrendo desde a queda de toda a Série B, que foi uma coisa sofrida, uma coisa nojenta. Tu não te acorda com tesão, com vontade de ver teu time, tu sabe que tu vai te incomodar. E a gente vem se incomodando desde que caímos e saímos da Série B. Com exceção do ano passado, onde Soares protagonizou talvez um ano que não fosse vergonhoso mais uma vez para a torcida do Grêmio. O teu treinador não soube armar um time para esse cara jogar. E quando achou a fórmula, momento, porque às vezes é um momento, né? Às vezes que foi o Nathan Fernandes, que naquele momento, naquele jogo com o Botafogo, o Renato insistiu, como vem insistindo, com certos jogadores que deveriam no mínimo estar no banco e certos outros que poderiam ser titulares no banco. E insistindo com um rapaz que eu vou dizer, esse tal de assédio moral, assédio psicológico, esse cara vai sair do Grêmio, esse rapaz aí, que eu quero evitar falar o nome, o JP Babão aí, ele vai sair, ele vai processar o time do Grêmio. Ontem eu não olhei o jogo do Grêmio, eu olhei o JP Galvão. Todo momento em que ele estava na tela, eu olhei ele. É um cara que nitidamente não quer entrar mais também, não é jogar. Ele está sendo forçado psicologicamente. Isso aí esse cara vai sair em depressão daí. Porque é nítido que é um a menos em campo. Mas o teu treinador insiste. Insiste. Né? Boa parcela da torcida do Grêmio é apaixonada pelo Renato, não só como um ídolo, mas eu acho que como um deus. E aí até essa história do JP Galvão te faz pensar que não tem ninguém em campo. Cara, meu amigo, o time do Atlético Goianiense, eu te dizer, o destaque do time era o Baralhas. Um time com um interino, mal armado em campo e ruim. E o Grêmio não conseguiu jogar com esses caras. Saiu perdendo. Um time lento. O Grêmio melhorou da época, das fases, assim, dos lampejos que o Grêmio tem de time bom, que engana a torcida, melhorou foi a defesa. O Grêmio se recompõe melhor, mesmo jogando mal. Parou com ele e botar os caras certos. Aquele rapaz, o guri que fez o gol contra ele no Grenal, é um baita do zagueiro. Só que o Grêmio agora não consegue atacar. Quando conseguia atacar, tinha um problema defensivo. O Grêmio não tem esquema, e o esquema que tem, os jogadores não jogam, não correm. Ou eles entraram nessa história do vitimismo, né? Então por isso eu digo, vamos acreditar que eles estão com saudade dos pés, porque o jogador ele vai conforme o ambiente.
E o ambiente é de lenga-lenga, de moloidice, de depois recuperamos, e o torcedor olhando esse jogo sofrível do Grêmio aí. Volto a dizer, o torcedor tem a opinião própria. Para de delirar e ouvir mastigar o que os outros falam. Parem para pensar se realmente o Grêmio não tem plantel a nível de Grêmio. Não tem como falar do jogo. Eu tenho que falar da situação que o Grêmio está. Tu não pode dizer, só os que estavam em campo ontem, Dodi é um jogador pior do que algum do Atlético Goianiense. PP, Cristaldo, o lateral direito, esse lateral direito do Grêmio é um dos melhores do Brasil. A zaga. Cara, tem time muito pior que o Grêmio. Tem time muito pior que o Grêmio na frente do Grêmio. A quantidade. Pavon, tem Soteldo. Eu sei que tem caras lesionados, mas, cara, o Grêmio tem plantel a nível de Grêmio. Tu quer torcer para um time que tem 2 jogadores por posição, ou tu tem que torcer para o Real Madrid, cara. A gente sempre foi contra tudo e contra todos. Né? Eu fui campeão da América, bicampeão da América com Rivarola, Adilson e o perna de Playmobil do Luciano de reserva. Eu fui bicampeão brasileiro em 96 com essa mesma zaga aí. No menos o Luciano já tinha ido mentir lá no Corinthians. Eu já não tinha mais Jardel, com Zé Alcino no ataque e o reserva Zé Afonso. Hoje seriam craques. Então não vem me dizer que o Grêmio não tem plantel, cara. O Grêmio contratou mal, tem uma caralhada de jogador de meio campo. Né? Falta um zagueiro, falta um outro centroavante, porque para tirar a referência de campo, que é o Diego Costa saiu, o Grêmio perdeu a referência. Sabe por quê? Porque não tem referência fora do campo. A referência que tem é acochambrar, é mau planejamento, é ir jogar com o Botafogo e dar um mando de campo pros caras, entendeu? É achar o Couto Pereira, depois o Couto Pereira não o time não joga, o time não vibra. A própria torcida do Grêmio vem mudando. Né? Tu vê, antigamente eu saía da minha casa para ir pro Olímpico torcer, eu não ia passear. Tu vê, torcedores rindo no intervalo do jogo, tirando selfie, às vezes o time perdendo. Ontem, tudo bem, ontem até era um jogo turístico. Então assim, o Grêmio está perdendo essas características. O Grêmio corre risco não só de ser rebaixado, o Grêmio corre risco de acabar com a sua história. História linda, tinha o América do Rio quando conseguia ganhar campeonatos, lá nos tempos áureos. Que história linda, até o Bangu tinha. História linda, vários times que hoje não existem mais. Então é disso que eu falo. O Grêmio é uma baderna. O Grêmio não tem futebol, de direção, porque é tudo um conjunto. Nos áureos tempos de Denis Abraão, Cacalo, os jogadores, o vice-futebol, os coordenadores de vestiário, o pessoal do vestiário, o presidente, todo mundo no mesmo plano. Surgiu uma adversidade, segue-se o plano, mas muda-se coisas devido à adversidade. Não, o Grêmio se entrega. O treinador dá mole, o treinador deixa os jogadores, ele dá a entender, tipo assim, essas aqui nós vamos perder, depois a gente recupera, estamos numa ruim, estamos com saudade dos pets. Então assim, falta foco, falta muita coisa. Fora do campo. O Grêmio não tem nada. O Grêmio é refém do único cara que entende futebol ali e entende, que é o Renato. Só o Renato não funciona sozinho. Então ontem a gente viu mais um filme de terror, o torcedor não aguenta mais. Desde a queda até a Série B e agora não existe mais motivação para torcer pro Grêmio. O cara se acorda sabendo que vai se incomodar. Ontem, esse time do Atlético Goianiense é tão fraco, fez um momento, se mostra tão fraco assim, que o gol do Reinaldo, eu ainda pensei na hora que ele foi bater, eu pensei, ele vai fazer, porque ele tá tendo tempo de parar, de ir para trás, de mirar e focar o chute. Eu pensei, ele vai bater como ele quer. Ninguém chegou no Reinaldo. E ele ainda assim ia dar nas mãos do goleiro, o goleiro ia encaixar a bola. Né? Então, obrigado, Reinaldo, por salvar a derrota, mas o Grêmio pode muito mais. É isso que eu digo. Claro que falta jogadores, como sempre faltou.
Mas o Grêmio pode muito mais. Muito mais. Então é uma vergonha o que a gente está passando e não é de hoje. Eu ouço dizer, tá, mas se manda o Renato embora, quem vem? Não sei, eu não sou vice de futebol. Quem é o vice de futebol? O dentista, esse Miguelão, hein? O Dorico Román deveria ter ganhado as eleições. Enquanto ele era o vice de futebol, ele botava o Renato no lugar dele. Antes do Dorico, tinha o Espinosa, que também saiu do Grêmio por um certo egocentrismo de Espinosa, mas também conseguia botar o Renato na linha. E aí o Renato funciona. Porque eu acho o Renato treinador. Mas do jeito que tá, minha gente, eu não tenho ânimo nem de dizer palavrão. É isso aí, Dale Grêmio.